Muito bem, irmãos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6. Como disse, né, nossos temas têm sido um pouco diferentes, mas hoje nós vamos falar da luta cristã contra os leões. A importância, né, dos desafios, a importância de ter um leão na nossa vida. Uma coisa esquisita, né? Como é que um leão pode ser importante na nossa vida? Pode ser e muito, e deve ser sempre. Você sabe que nós temos um provérbio aqui, que as pessoas falam muito, que nós temos que matar um leão por dia. Não é assim que as pessoas falam? É preciso matar um leão por dia. Eu já ouvi isso aí muitas vezes. Eu acredito que a maioria, até as crianças aqui, já deve ter ouvido uma coisa dessa aqui, sabe? E uma frase dessa simboliza que a pessoa está lutando, não é verdade? Tanto é que dessa aí saiu outra frase. A pessoa chega e fala, olha, se você não matar um leão por dia, no outro dia vai ser quanto? Vai ser 2, né? Então, você aproveita e já mata o seu hoje, né? Cada um trata de matar o seu leão. Olha, quer saber uma coisa? Eu digo para você, como pastor, mate seu leão todo dia, e senão no outro dia vai ter 2 mesmo, acredite, sabe? Essas coisas não aparecem por um acaso, não. Então, quando você tiver o seu leão, se ele for para matar ele, mate, só que a palavra de Deus, irmãos, nos ensina que às vezes eles vão ter que ser mortos e às vezes não. Então, na verdade, você tem passagens na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, quando nossos heróis lutaram com leões e venceram. Você pega, por exemplo, Sansão, ele está caminhando com o pai e a mãe dele, e no meio do caminho aparece um leão. Nossos heróis não iam atrás de leões para matar. Não, nossos heróis não faziam isso. Aconteceu, o leão apareceu ali, ou é ele ou é o leão. O leão mata ele, mata o pai dele, mata a mãe dele, então o que vai fazer? Então, o nosso herói, Sansão, ele vai e pega aquele leão e rasga ele pelo meio. Na outra passagem, Davi explica bem certinho para o rei Saul o que aconteceu. Olha, eu estava lá cuidando das ovelhas e um leão chegou, abocanhou um cordeirinho, saiu correndo, eu corri atrás dele, peguei o leão pela barba e feri e matei o leão. Esse é um jeito diferente. Mas nos 2 casos, você percebe que o leão apareceu, fez algum dano e ele precisava ser morto. O que nos ensina que na nossa vida espiritual tem leão que precisa ser morto. Porque se você não mata, ele te mata. Eu vou repetir. Tem leão que você precisa matar. Se você não matar, ele vai matar você. Ele mata a sua vida espiritual. Ele destrói a sua vida. E tem leão que você vai ter que suportar. Quantos leões o nosso personagem maravilhoso, que é o Daniel, matou? Quantos leões ele matou? Nenhum. Absolutamente nenhum. Ele entrou numa cova cheio de leões famintos. Não, pastor, já que não matou ele porque já estava alimentado já. Conversa fiada é essa? Os outros que foram jogados lá, imediatamente não ficou um vivo, tinha um monte de gente na família. Então você percebe ali que tem leões, meus irmãos, que o crente vai enfrentar, e não é para ele matar, é para ele sobreviver àquele momento. Ele tem que passar por aquele momento. Olha, o apóstolo Paulo, ele enfrentou leões 2 vezes, no mínimo. Pode ser que foi muito mais, mas, por exemplo, ele diz, né? Olha, eu enfrentei leões lá em Éfeso. Então, aconteceu alguma coisa lá em Éfeso, e esses leões não eram leões aí, que nem você vê, os animais ferozes. Não, eram pessoas. Como era uma pessoa quando ele diz que lá em Roma ele também enfrentou o leão. Então, reparem, meus irmãos, foram tribulações tão grandes que o apóstolo Paulo colocou essas tribulações, essas tentações, provações que vêm na nossa vida, ele considerou que aquilo era um leão, que ele não ia matar aquilo ali, não era para ele matar, mas era para ele atravessar, ele ia passar aquele período ali, né? Então, veja, vamos lá, né? Vão enfrentar o leão, então não é um privilégio de Daniel. A gente vai ver aqui, meus irmãos, que é uma realidade de todos nós.
tá? O Daniel, ele tem os leões dele, que ele vai enfrentar. Ele enfrentou desde o capítulo 1 leões. A gente percebe isso na palavra de Deus. Os leões de Daniel estão fora da cova, estão dentro da cova, e cada desafio da vida dele era um leão que ele tinha que enfrentar. E aqui na nossa história, nós temos os personagens, porque o livro aqui, ele vai colocando personagens, um enredo maravilhoso para nós. Por exemplo, no capítulo 6, você tem 3 núcleos. Vamos dizer que tivesse que fazer um teatro. Então, um núcleo era o próprio Daniel, ele é a figura ali, né? O outro núcleo vai ser aquelas pessoas que estão acusando ele, quer dizer, as pessoas que têm uma maldade no coração contra ele. E o outro núcleo é o rei, né? Agora você vai ver que cada núcleo tem o seu leão. É sobre esses 3 leões que nós vamos falar hoje, irmãos. Porque Daniel enfrentou os dele? Enfrentou. Mas aqueles homens maldosos que fizeram mal para Daniel, eles tinham leões para enfrentar na vida deles e eles não enfrentaram. O rei tinha leão para enfrentar na vida dele e ele não enfrentou de pronto, ele enfrentou depois. E o Daniel também foi jogado na cova dos leões. Então vamos ver o primeiro leão que aparece aí na nossa história, né? Surge o leão, qual leão que é? O leão da inveja. Capítulo 6, versículo 1. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre o seu reino. E sobre eles 3 príncipes, do quais Daniel era um, aos quais destes presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Então aqui vamos estudar isso aqui, que é muito importante para a nossa vida. Olha, irmãos, o leão da inveja, ele está aqui no coração desses homens. Ele está aqui no coração e pode estar no meu. O leão da inveja é um leão maldito que tem matado mais gente que a gente pode imaginar. Foi só Daniel ser promovido, e o que acontece? E a pessoa aqui do lado dele, que estava trabalhando com ele, passa a ter inveja. A gente tem que aprender a definir inveja, para a gente poder entender se a gente tem ou não tem inveja no nosso coração. Por exemplo, aquele pai da igreja, Tomás de Aquino, né? Ele definiu de uma forma muito simples. Ele falou: olha, inveja é quando você tem tristeza pelo bem do outro. Eu acho que é uma definição das mais claras que eu já vi, porque é muito simples. O que é inveja? Inveja é quando você fica triste porque o outro se deu bem, pelo bem da outra pessoa. Aí, outro disse: a inveja é o contrário do amor. Por quê? Porque quando a gente ama, se aquela pessoa está feliz, eu estou feliz. Se o outro está triste, porque eu amo ele, eu vou ficar triste também. Se o meu vizinho está feliz, eu estou feliz. Se ele está triste, eu estou triste. Mas a inveja é o contrário. Se o meu amigo lá está feliz, a inveja me faz ficar triste. Mas se ele está triste, eu estou o quê? Eu estou feliz. Veja, irmãos, como é uma coisa amaldiçoada a inveja. A inveja nos faz desejar que a outra pessoa perca o que ele tem. Tomara que ele perca aquilo que ele ganhou. Então você pode perceber, se você ou eu, se ficamos tristes pelo bem do outro, se ficamos alegres pela tristeza do outro, se nós desejamos que o outro perca o que ele tem, então, meus irmãos, é uma tristeza muito grande. Não existe alegria no mundo que a inveja não consiga destruir. Coloque isso na sua cabeça. A inveja é capaz de coisas terríveis, horríveis. O Salmo 73
fala que a inveja faz de nós bichos, seres irracionais. Olha o que está acontecendo aqui, irmãos, no capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Deixa eu dizer, o Daniel era uma pessoa que ninguém achava um defeito nele. Ele era uma pessoa de bom coração. Ele salvou os amigos sábios que desprezaram ele lá no capítulo 2. Ele ajudou aqueles amigos que começaram com ele a ser elevado no capítulo 3. Ele orientou o rei que maltratou ele e a família dele a se converter. Ele amava as pessoas que fizeram mal para ele. Então, a pergunta, como é que um homem assim pode ser odiado? Como é que um homem desse pode ser invejado? Pois eu lembro os irmãos que teve um que era melhor do que o Daniel, que é o nosso Senhor Jesus. Como alguém podia odiar Cristo? Lá no livro de Mateus, capítulo 27, diz que o Pilatos sabia que aqueles religiosos tinham entregado Jesus para ser morto por inveja. Mas que tipo de inveja? É porque quando Jesus saía, a multidão estava atrás dele. Quando Jesus começava a ensinar, as pessoas ficavam ao redor dele. Então, irmãos, isso causa inveja. E a inveja vai destruindo a alegria, vai destruindo o prazer, vai destruindo tudo. Faz da outra pessoa um inimigo. Olha aqui, o que está escrito aqui, né, em Tiago 3,16. Onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda sorte de males. Se você sente inveja, espere confusão na sua vida, espere males na sua vida. Nunca esqueça isso. A inveja é a podridão dos ossos. Provérbios, capítulo 14, versículo 30. A pior coisa que pode acontecer num corpo humano é que os seus ossos sejam apodrecidos. Pois eu digo, a inveja é a podridão dos ossos, porque Deus assim o disse. Como é que nós vamos vencer um leão tão forte desse? Porque vira e mexe, parece que esse leão vem e toma conta da nossa vida. Como é que nós vamos vencer? Irmãos, a palavra de Deus nos ensina a vencer. E a vitória, nós podemos ler, sabe aonde? Em Provérbios capítulo 14, versículo 30. Vamos abrir a Bíblia comigo em Provérbios capítulo 14 e versículo 30. Nós podemos abrir lá. Então, irmãos, se a gente não mata esse leão da inveja, o que acontece? Ele vem e nos mata, né? Ou você mata esse leão, ou ele vai vir e vai te matar. Provérbios 14 e 30. Olha o que diz aqui. O coração sereno, né? Ou o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Veja, nós temos aqui a solução para vencer a inveja. O que a inveja fez na vida do Saul, do grande rei Saul? Destruiu completamente a vida dele. Olha, o ápice da vida do Saul foi quando teve a vitória contra os filisteus. O Davi matou, mas o Davi matou o gigante, foi um só. Mas a guerra quem ganhou foi o Saul, ou seja, era o grande momento dele. E aí ele colocou o Davi para ser o general lá, e o Davi começou a ganhar todas as batalhas, mas era o reino dele. E aí a filha dele se apaixonou pelo Davi. Quer um marido melhor do que o Davi? Um ungido de Deus? E ele já tinha sido desprezado por Deus, e Deus disse que ia tirar o reino da mão dele. Mas olha como Deus é bom. Deus é tão bom e as pessoas não percebem a bondade de Deus. E aí está o Davi ali, e o Davi é um ungido de Deus, a filha dele apaixonada pelo Davi, o Davi apaixonado por ela, vai casar os dois, casaram os dois, olha, os dois foram casados, não é? Quem seria o próximo rei? O Davi, mas e depois que o Davi morresse, quem seria o próximo rei? O neto do Saul, ou seja,
a geração de Saul continuaria no reino, sabe? As pessoas não percebem que Deus, mesmo quando Ele faz justiça, Ele usa de misericórdia. Mas não, a inveja tomou conta do coração do Saul. Um dia o Davi chegou da guerra, tinha ganhado aquela batalha, e eles começaram a cantar: Davi matou 10.000, e o Saul, só 1.000. Ah, deram 10 para ele, deram só 1.000 para mim, né? 10.000 para ele, 1.000 para mim, isso não está certo. A Bíblia diz que o coração dele já se contaminou, o leão tomou conta da vida dele. E ele passou o resto da vida dele tentando matar o ungido de Deus. Acabou com a vida, a inveja acabou com a vida do Saul. Irmãos, o que acontece com os invejosos dessa história? Eles vão, eles fazem um plano maldito. Olha o que é a inveja. Faz um plano maldito, engana o rei, faz o rei assinar precipitadamente aquele édito, né? Depois vai lá e o rei quer reverter, eles falam: não, não pode não, olha aí, tem uma lei aí, o senhor sabe, e o rei tem que recuar, e depois eles ficam coçando as mãos na casa a noite inteira, para chegar no outro dia saber o resultado. Mas quem é que morre naquela cova no outro dia? Eles. Veja, eles poderiam ter vencido a inveja, mas a inveja os matou. Queridos irmãos, eu acho que vocês concordam comigo que não existe um lugar para se viver do que o céu. Concordam? O céu é um lugar maravilhoso. Eu acho que isso aqui é unanimidade. Nós queremos ir para o céu. Agora imagine, você já está no céu. Aí quando você está no céu, você não está lá só por um acaso. Deus te criou como um selo da perfeição. Deus fez você, colocou você como mestre da orquestra celestial lá né? Você é uma pessoa muito importante, um querubim ungido, não é qualquer um. Que mais que uma pessoa dessa quer? Aí veio o leão da inveja e penetrou no coração dele, e ele disse: eu quero a glória de Deus, eu quero ser que nem Deus. Irmãos, não tem céu bonito que seja, que a inveja não transforme num verdadeiro inferno. Olha a vida, né, desse ser que é Satanás. De anjo de luz, de Lúcifer, ele passa a ser o diabo, Satanás, a serpente, sabe? Então veja o que a inveja fez na vida daquele ser. Agora, para a gente aprender isso, olha o que aconteceu com os invejosos no capítulo 6, todos eles morreram, mas o segredo de vencer a inveja está no capítulo 14, onde que fala é a podridão dos ossos. Por quê? Porque está dizendo aqui que o coração sadio, capítulo 14, versículo 30, né? O coração sadio, né? Então, o coração com saúde. Tem uma tradução que traz o ânimo sereno, né? O ânimo sereno, ele é a vida da carne. O que é isso, pastor? É quando, em vez de você ter inveja, você passa a admirar. Você confessa para Deus e diz: Senhor, eu quero orar por essa pessoa, porque eu tenho inveja dela. Eu quero que o Senhor abençoe ela. E eu quero que o Senhor me dê prazer de ver ela abençoada. Um grande pregador, meus irmãos batistas do século XIX, todo mundo concorda isso, os historiadores, foi Charles Spurgeon. E quando ele chegou em Londres, ele era um jovem pastor, novinho ainda, né? O velho pastor que tinha lá de uma outra igreja, né? Uma igreja grande, todo mundo começou a se afastar, a sair da igreja, e muitas outras igrejas também, todo mundo queria ouvir o Spurgeon. E ele começou a ter inveja, a criticar, tem inveja, tem inveja, tem inveja, e de repente, então, ele clamou a Deus: Senhor, meu Deus, eu já sou de idade, e eu tenho essa maldição no meu coração, esse leão aqui está acabando comigo, eu não posso sentir isso no meu coração, me ajuda, ó Deus.
Diz que ele ouviu uma voz de dentro dele dizendo: ora pelo Spurgeon, ora para ter mais conversão. Aí chegava aqueles, sabe aqueles fofoqueiros, né? Pastor, a igreja dele lá está cheia, a nossa aqui está vazia, né? Ele corria lá para onde estava o oratório dele, ele disse: obrigado, Senhor, porque essa nossa igreja já estava em decadência mesmo, né? E ele não, ele está crescendo, Deus vai usar ele para, né? E batizou não sei quantos, o Senhor não batizou nenhum, e ele agradecia a Deus, até que ele sentiu um verdadeiro prazer dentro dele. Ele descobriu que a alegria, a vitória do Spurgeon se tornou a alegria dele, porque ele disse: Deus está respondendo as minhas orações. Olha, irmãos, o João Batista, o homem mais famoso, o pregador mais famoso de Jerusalém, de toda a Judéia, até o rei Herodes parou a carruagem com a Herodias para ouvir aquele homem falar. A palavra de Deus diz que Jerusalém, Judéia, toda a circunvizinhança ia lá para ouvi-la, aquela multidão, sabe? Era muita gente. E de repente me aparece o jovenzinho de Nazaré, né? E ele batiza. E daqui a pouco vem um discípulo de João: mestre, o que você quer, né? Aquele que tu batizaste lá do outro lado do rio, está todo mundo seguindo ele. Quer dizer, acabou aqui, nós não tem mais ninguém para ouvir aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Não estamos batizando mais ninguém? Foi quando ele disse: é importante que ele cresça e eu diminua. E ele disse mais: meu filho, o amigo do noivo, quando o noivo está casando com a noiva, ele fica de que jeito? Contente. Olha que figura maravilhosa, porque a igreja é a noiva. Você tem que matar a inveja no seu coração, orando e se alegrando na vida daquela pessoa que você tem inveja. Não deixa a inveja te jogar na cova. Aquela cova não é sua. Mas você com a inveja, ou eu, nós podemos entrar dentro dela. Bem, surge o segundo leão aqui, é o leão da vaidade. Por que o leão da vaidade? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? É o rei da nossa história. Daniel capítulo 6. Então, meus irmãos, eles queriam prejudicar Daniel, né? E como nós vamos fazer isso? Vamos fazer uma lei, mas o rei tem que assinar essa lei. Mas a gente sabe como a gente vai pegar esse rei. Aí chegou lá, meus irmãos, com aquela cara de pau, aquela cara lambida daqueles presidentes, né? Chegaram lá e disse: rei, todos nós aqui, todos não, porque o Daniel não estava no meio, mas todos nós aqui, nós concordamos, é unânime, né? O senhor é um rei tão maravilhoso, o senhor, que pessoa maravilhosa, o senhor merece ser Deus por 30 dias, né? Já pensou? Não faltava nada para aquele rei, né? Deus, 30 dias? Gostei, né? Gostei. É só assinar aqui, rei. Rei. O senhor vai ser Deus por 30 dias. Todos nós queremos que o senhor seja Deus por 30 dias. E se alguém pedir alguma coisa que não seja para o senhor, vai para a cova dos leões. Tem essa lei, tem esse detalhe aí. Pode assinar aí, doutor, né? Que é isso, meus irmãos? É a vaidade. Não existe uma coisa que consome tanto a nossa sociedade hoje como a vaidade. Maldita vaidade. Eu estava falando para os meninos na classe lá. Você vai comprar um remédio, você machuca, corta a perna, o braço e vai lá, tem no posto aqui. Você vai no posto, dá aquelas pomadinhas, acho que é Neomicina, né? Que dá, né? É isso aí mesmo? É Neomicina, os meus médicos? Isso, dá, né? Aí o que acontece, né? Pega lá, pega de graça ali, sabe? Mas você vai comprar, é barato. Não é barato? É barato. É um corte, alguma coisa. Aí você vai no dermatologista, que é um absurdo já, e ela te dá uma pomadinha desse tamanho para você passar em alguma parte do seu rosto, não sei o quê. Custa quanto? É a vaidade.
Sabe de onde eles tiraram isso aí, meus irmãos? Da Bíblia. Tudo vem da Bíblia. O Satanás disse para Deus: pele por pele, o que o homem não dá pela sua pele. Então tem que pagar mesmo. Quer ficar bonito lá na frente né? Então o que é vaidade? Meus irmãos, a vaidade é definida numa frase. É quando você beija o seu próprio espelho. Isso é vaidade. Não, eu não beijo meu espelho. Beija, às vezes beija. Nós estamos com uma geração de jovens, de adolescentes, nós estamos com uma geração de pessoas já velha, nova, tudo. Eles, meus irmãos, eles vão tirar uma foto assim para colocar lá em qualquer, seja no Facebook, seja, eles ficam arrumando 1000 vezes a foto e passa uma coisa, passa outra. Como a gente até brinca, ó, se perder você não vai achar nunca mais, né? Porque não é a mesma pessoa, né? Não é. Você vê aquela pessoa, você sabe, você conhece, né? Você conhece. Eu estava vendo uma irmã esses dias, né? Que a gente não cresceu junto, mas fizemos seminário junto. Eu olhava assim, não tem uma ruga, não tem nada, e eu com 55 anos só, cheio de ruga, birruga e mais não sei o quê. Eu falei, ela já era mais velha que eu, quase 10 anos, está aí, não tem nada aqui. Só pode ser o que é isso aqui, né? Deixa eu dizer uma coisa. Esse é o leão da vaidade. O rei tinha esse problema. Por que esse é um problema e se torna sério? Porque ele não prejudica só você. Ele prejudica as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você ama. Olha o rei, ele não pensou no próximo. Ele não pensou que aquele édito que ele estava assinando, né, o propósito, o significado, o efeito daquela lei. Por que vocês querem fazer isso? Ele não perguntou, né? O que significa essa lei aqui? Ele não perguntou, olha, se eu assinar aqui, quem que vai ser prejudicado, quem que vai ser beneficiado? Não, eu não posso assinar, porque o Daniel, ele tem o Deus dele lá, o Deus vivo, ele só ora para o Deus dele, eu não posso assinar essa lei. Mas a vaidade, quando ela toma conta da nossa vida, olha, irmãos, ela só faz você olhar para o espelho, não faz você olhar para o seu lado, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Eu marquei aqui a história do Narciso, eu acho que muitas pessoas conhecem a história do Narciso, né? É aquele conto grego, o homem mais lindo que esse mundo já teve. Ele era tão lindo que ele se apaixonou por ele mesmo, tão bonito que ele era, né? Aí um dia ele estava passeando, olhou para a água assim, viu que aquela beleza, aquele homem lindo, ele pulou dentro para pegar assim, né? E morreu afogado. De tanto que ele queria ele mesmo. Na verdade, irmãos, o que a gente assiste hoje na nossa sociedade é essa corrida pela vaidade. Olha, como é que a gente vence a vaidade? A gente vence a vaidade aqui como o rei venceu. Por quê? Porque ele levou um tombo por isso, só que ele se recupera depois. Depois, quando ele tem aquela chance de desfazer que ele não é Deus, né? Veja só, o que a vaidade fez na vida dele? Prejudicou o melhor amigo. O que mais, né? Se você naquela noite, você pudesse escolher estar na casa daqueles invejosos, ou no palácio do rei, ou estar lá na cova dos leões, onde você gostaria de estar naquela noite? Onde? Talvez nós iríamos, eu queria estar lá no palácio, junto com o rei, palácio, né? Jamais naquela cova. Pois é. Agora, você viu como é que estava aquele palácio? O rei comeu? Não, ele perdeu a fome. O rei dormiu? Não, ele perdeu o sono. O rei, ele conseguiu dar uma risada, eles queriam tocar música para ele? Não, ele proibiu. Por quê? Porque estava sem paz. Olha, a vaidade transforma o palácio mais lindo numa prisão. Nunca esqueça isso. Não seja vencido pela vaidade. E aí você vê, por exemplo, a cova, né? Naquela cova estava o Daniel. Ele passou a noite inteira em paz. Olha a diferença, né? A gente pensa que o palácio vai... Não. Com vaidade não tem valor nenhum. Então, como é que vence aqui? Aqui no capítulo 6, meus irmãos, assim que ele se recupera,
ele corre, ele pergunta para o Daniel: ó Daniel, o Deus que você continuamente serve pode ter te livrado, né? E o Daniel disse: assim, sim, né? E aí então ele fica feliz, tira Daniel daquele lugar, coloca lá os invejosos, mas no versículo 26 ele fala: da minha parte é feito um decreto. Que decreto? Todo mundo tem que adorar. Adorar o quê? Continuando aqui, né? Capítulo 6, versículo 26. Da minha parte é feito um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. E você, acabou a vaidade. Eu quero que vocês temam, que vocês tremam perante mim. Não, mas ele não era 30 dias o Deus. Então, ele se abdicou agora. Ele diz: não quero mais, né? Eu quero que vocês temam, adoram esse Deus que é o Deus de Daniel. Por quê, né? Por que tem que ser esse Deus? Porque esse Deus é o Deus vivo, ele permanece para sempre, o seu reino não tem fim, não pode ser destruído. Versículo 27, porque esse Deus, ele livra, ele salva, ele opera maravilhas no céu e na terra. Esse Deus livrou o Daniel da cova dos leões. Meus irmãos, como é que eu acabo com a vaidade? Quando eu aprendo a dar glória a Deus. Aí as coisas desse mundo passam a ter pouco valor, sabe? E você agradece a Deus, você dá glória a Deus. Obrigado, Senhor, por me dar o que eu preciso. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas o Senhor já me deu tudo o que eu preciso. Eu te louvo, eu te agradeço, né? Meus irmãos, esse rei é um rei feliz agora, porque ele está louvando a Deus, o Deus do Daniel, né? Então, para acabar com a vaidade, pense mais em Deus do que em você, ajude mais o próximo, corra para socorrer aqueles aflitos, como o rei fez, vou socorrer aquela pessoa. Então, tira a vaidade desse jeito, quando o próximo tem valor para mim, amar o próximo como a mim mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é vitória contra a vaidade. E aí, meus irmãos, nós temos o nosso Daniel sendo jogado aqui na cova dos leões, né? Vamos lá, né? Os leões que ele precisou matar, né? Muito bem. Vamos lá, Daniel e os leões que ele precisou enfrentar. Em sua vida ele enfrentou leões fora da cova. Como assim, pastor? Ele teve que enfrentar o leão do ódio, do desgosto, quando foi feito escravo, venceu. Ele teve que enfrentar o leão da soberba, da vanglória, quando ele revelou sonhos e visões. O rei falou para ele: olha, Daniel, é o seguinte, né? Eu fiquei sabendo que você pode interpretar esse sonho. Ele falou assim: eu não, eu e homem nenhum. Deus pode, né? Então, ele vence o Deus da vanglória, o leão da vanglória, o leão do medo, né? Aqui no capítulo 6, ele vence por um viver santo e piedoso. Agora ele é jogado aonde? Na cova dos leões, meus irmãos. Ele está ali, né, para enfrentar fora da cova o leão do medo. Por que ele está ali, né? É porque ele enfrentou o leão do medo. E agora? Bom, agora ele é jogado lá dentro. E o que isso significa? Veja só, irmãos, né? O preço que os crentes precisam pagar porque amam, porque servem, porque temem a Deus. Então, uma coisa é você vencer coisas na sua vida, tá? Como inveja, como vaidade, como ódio, como um monte de coisa. Imoralidade, um monte de coisa. Outra coisa é a sua reação quando o inimigo, ele levanta, joga pedra no seu caminho, vem te espetar com espinhos, te joga lá, meus irmãos, em situações difíceis. E aí, isso só acontece porque você é um crente fiel. Deixa eu dizer, para a pessoa poder enfrentar uma cova de leões, ele tem que ter uma fé que nem a do Daniel. Deus não vai pegar e jogar você na cova de leões se você não tiver a fé de Daniel. Acredite nisso, né? Então, meus irmãos, às vezes a pessoa fala: eu estou numa cova, está nada, não aguenta uma cova de lagarto, né? Se colocar ele num lugar onde tem lá 5, 6 gatinhos, ele já sai correndo, né? Por causa da glória e do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Pagar o preço é fazer o que Moisés fez. Pela fé ele fez o quê?
ele desprezou todo o tesouro do Egito, considerando que era opróbrio para poder, o quê? Ficar com Jesus. Isso sim é enfrentar uma cova de leões, né? Isso aí o Moisés fez. Então, o que que os leões da vida do Daniel nos ensina, né? Primeiro que Deus não tirou. Deus não tirou, né? Uns ele teve que matar, outros ele teve que enfrentar. Deus não tira. Eu creio, né, que uma vida espiritual de verdade é um leão por dia. Eu creio. Você está tão feliz e de repente acontece alguma coisa que te entristece. Será que é só comigo que acontece isso? E aí você tem que entender, é o leão da sua vida. Para que vai servir aquele leão que Deus colocou? Você vai lembrar mais de Deus, pode ter certeza disso. Você vai ficar mais perto de Deus. Aquilo te aproxima de Deus. São vencidos pela fé. Como é que o Daniel venceu aquilo ali? O versículo 23 fala, porque ele creu no seu Deus. Mas o livro de Hebreus diz, pela fé taparam a boca dos leões. Então a vitória vem pela fé, né? E os leões surgem à medida da nossa fé. Como eu falei para vocês. A pessoa fala, eu estou enfrentando, às vezes não tem nada de cova ali, né? Pega os dois personagens que eu citei a princípio, o Davi e o Sansão. O leão que o Sansão matou era um, o leão que o Davi matou era outro. O leão que o Sansão enfrentou e matou, a Bíblia diz que era um leão jovem. Um rosnadinho, sabe, coisinha, né? É o homem mais forte do mundo, né? Foi lá, matou, rasgou, matei o leão, né? Tá. Já o leão do Davi tinha barba. Estão lembrados? É o leão experiente, né? Então, primeiro que Deus vai dar um leão conforme você pode suportar, você pode ficar sossegado quanto a isso. Fique em paz. Mas não quer dizer que você não tenha que enfrentar o seu. Porque há muitos leões que nós temos que enfrentar. Grandes desafios nos torna grande. Pequeno desafio, meus irmãos, nos torna pequeno. Deus vai dar um leão conforme a medida da nossa fé. E a coisa mais linda, irmãos, é que Deus promete estar com você, né? Com cada um de nós, nessa luta contra os leões. Se for na arena, Ele vai estar lá, né? Se for dentro da cova, Ele vai estar lá. Essa passagem, quando o rei fala, aquele temor, a Bíblia diz que o rei chegou lá com voz de tristeza. Daniel, dar-se-ia o caso que o Deus que tu continuamente serve podia ter te livrado da boca desses leões. Aí o rei, né, o Daniel, rei, vive para sempre. Olha, o meu Deus, Ele fechou a boca dos leões, mandou um anjo para fechar a boca dos leões. A noite toda, aquela paz, sabe? Ter um anjo do lado. Olha que experiência maravilhosa. Pode uma coisa dessa? Os leões lá podiam fazer um barulho, podia ir para um lado, para o outro. E tinha um anjo, meus irmãos, tinha um anjo. Talvez conversou com o Daniel, né? Fica sossegado, né? Fica em paz, tá? Como é que eles falam? Tá o quê? Né? Tá dominado? Não é isso que eles falam hoje, né? É outra coisa, mas tá tranquilo, né? Tá sob controle, né? Tá aqui, é nós. Então, irmãos, de fato, você sente aquela paz quando você está em tribulação ali dentro da cova, porque você sabe, você tem certeza que Deus está cuidando de você. Você fica em paz. Fique em paz. Tempo de tribulação, aconteceu alguma coisa, aprenda a ficar com essa paz de Daniel. Eu quero falar só sobre essa última pergunta, né? Que Deus é esse que nos deixa ser jogado na covas dos leões? Como eu disse, só um crente fiel vai passar por isso, tá? Isso aí não é para qualquer um, não. Ser jogado na fornalha, queimou o dedo numa frigideira, a pessoa não quer nem ser crente mais. Que dirá ser jogado na fornalha? Isso é só para uma pessoa muito fiel, é um crente muito fiel. Então, Deus vai dar conforme a sua fé. Você pode estar certo disso.
trouxe um momento único de comunhão com Deus, está ali, como eu disse, sozinho, com um anjo, esperando, né, as horas passarem. E aí, meus irmãos, o mais importante, por que que Deus pegou e permitiu Daniel passar por aquela aflição tão grande? No final de tudo, quem que recebeu a glória? Quem? Deus. Então, na tua vida, Deus, ele vai fazer o que é melhor para você? Não. Deus vai fazer o que dá mais glória para ele e ainda vai ser para o seu bem. Mas sempre o que dá mais glória para ele. O que daria mais glória para Deus? Daniel ser jogado na cova dos leões. O rei foi tocado. Todas as nações passaram a conhecer que tinha um Deus do Daniel, é assim que ele é chamado, o Deus do Daniel. Ele falou, esse é o Deus vivo, o domínio dele dura para sempre, não tem fim. Não é assim? Ele livra, ele salva, ele faz maravilhas no céu, na terra. Aí por fim coloca assim, ele livrou Daniel da cova dos leões. Pronto. Então, para ele descobrir que Deus livra, que Deus salva, que Deus faz maravilha, que Deus tem um reino eterno, que Deus é o Deus vivo, é o Deus altíssimo, para ele descobrir tudo isso, e primeiro ele teve que descobrir o quê? Que Deus livra o Daniel da cova dos leões. Pessoas vão se converter quando você estiver em aflição. A tua tristeza, dor, às vezes, vai ser motivo de pessoas se converterem. Deus faz isso, Deus opera isso. Então, enfrentemos os nossos leões. Amém?